Algo aconteceu na política brasileira nesse fim de semana que você precisa ver para acreditar. Um candidato à presidência da República subiu no palco no dia do próprio lançamento. E o que o país viu não foi força, não foi entusiasmo, não foi proposta, foi um circo. E o pior não é que virou piada. O pior é o que essa piada está cobrindo. Porque quando você coloca locutor de rodeio berrando no palco, bandeira gigante dos Estados Unidos tremulando atrás do candidato, colete à prova de balas escondido por baixo da camiseta verde e amarela, e ainda lança nas redes um vídeo de inteligência artificial com o candidato sarado, de sunga, tomando energético, com uma voz gritando o nome dele em loop, você não está fazendo campanha, você está desviando a atenção, e é exatamente aí que a história fica interessante. Sinceramente. O ridículo eu entendo. O que me preocupa é o que esse ridículo foi projetado para esconder. O domingo era o dia em que todos os candidatos lançavam oficialmente suas candidaturas. Lula foi para São Bernardo do Campo, região do ABC paulista, berço da carreira dele como líder sindical. Flávio Bolsonaro escolheu Copacabana, palco histórico dos grandes atos do pai, o lugar onde Jair Bolsonaro costumava lotar o calçadão. Só que Jair Bolsonaro não pôde aparecer. Ele está em prisão domiciliar, cumprindo pena de mais de 27 anos por tentativa de golpe de Estado. Então, o que o filho fez foi colocar no telão trechos de discurso antigo do pai. A ausência virou presença projetada numa tela, e o clima que deveria ser de força acabou sendo de lamento. O próprio vice da chapa, Alfredo Gaspar, comentou ao vivo: "Flávio, você está de colete aí?" E Flávio confirmou: "Sim." Ele subiu no palco do lançamento da própria candidatura com colete à prova de balas, escondido por baixo da camisa escrito "Meu partido é o Brasil." Pensa bem nisso por um segundo. O candidato que quer se vender como o novo líder da ordem e da segurança pública chegou ao próprio evento de estreia com proteção escondida. Como se o palco fosse uma zona de risco que precisava de colete. Mas o público não podia saber. E não parou por aí. No telão, trechos do pai preso. No palco, um locutor berrando com volume ensurdecedor, no estilo de chamada de rodeio. O tipo de voz que você ouve quando estão anunciando a entrada de um touro no brete, não de um candidato à presidência. Discursos com palavrões, transfobia, bandeiras de Israel, bandeiras dos Estados Unidos. E no meio de tudo isso, Flávio, falando em legado, combate à corrupção e segurança pública. Agora, sobre o tamanho do evento, porque já estou vendo a discussão nos comentários sobre isso. Copacabana é um espaço aberto. Qualquer pessoa que passe pela orla naquele domingo aparece no drone. A expectativa declarada pela própria organização era de 20.000 pessoas. Não chegou perto. Os próprios aliados admitiram que o público foi menor do que o esperado. E o clima era mais de despedida saudosa do pai do que de entusiasmo com o filho. Isso não é narrativa. É o que os próprios presentes descreveram. E no final do dia, ele mesmo entregou a frase que resume esse arranque inteiro. É difícil comparar o filho do Pelé com o Pelé. Ele disse isso no microfone, no dia do próprio lançamento. Nem ele mesmo estava confiante ali em cima daquele trio elétrico. Uma coisa rápida antes de continuar. Enquanto você assiste a esse vídeo, tem pessoas que já estão com uma visão completa disso tudo. Cada escândalo, cada número, cada prova. Se você quer ter essa mesma vantagem, dá uma olhada no que eu deixei para você na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos em frente. Agora olha o que aconteceu do outro lado da cidade e do outro lado do espectro político, no mesmo domingo. Lula foi para São Bernardo do Campo sem colete, sem drama de ausência, sem pai preso no telão. O discurso foi mais curto do que o esperado, pouco mais de 36 minutos, e direto ao ponto. Sem gastar energia respondendo provocação,
sem entrar em bate-boca com adversário nenhum. A proposta central foi clara: criação de um Ministério da Segurança Pública, um órgão federal dedicado a coordenar políticas de segurança em nível nacional, integrar União, estados e polícias, concentrar orçamento e estratégia num único lugar, ao invés de deixar cada estado brigando sozinho contra facções que atuam em rede pelo Brasil inteiro. Isso não é slogan, é arquitetura de governo. Enquanto Flávio subia no trio elétrico gritando castração química, uma pauta de efeito, fácil de arrancar aplausos, impossível de virar política pública concreta, Lula apresentava algo que qualquer analista sério reconhece como estrutural. Mas o contraste não ficou só entre Lula e Flávio. Dentro do próprio campo da direita, o quadro foi ainda mais revelador. O governador Zema falou abertamente do tarifaço que o governo Trump aplicou sobre produtos brasileiros, exatamente o assunto que Flávio evitou tocar durante todo o discurso. O governador Caiado cobrou debate direto e, ao invés de mirar o PT, mirou o próprio Flávio. Renan Santos também subiu de colete à prova de balas com slogan vazio, repetindo a mesma cartilha de bandeira de efeito sem plano por trás. Ou seja, o campo da direita entrou na corrida já fragmentado, com líderes regionais disputando espaço e uma candidatura nacional que não convenceu nem os próprios aliados no dia 1. E eu sei o que uma parte de vocês está pensando agora. Mas as pesquisas ainda colocam Flávio com 30%. Como um lançamento tão fraco assim não derruba esse número? É uma pergunta justa. E a resposta é o que torna essa situação ainda mais preocupante do que parece. 30% num primeiro momento de campanha não mede entusiasmo. Mede fidelidade de base. É o núcleo duro que vota no sobrenome, que votaria em qualquer Bolsonaro independente do que aconteça no palco. O problema real não é esse número. É que esse número provavelmente já é o teto, não o piso. E construir uma campanha presidencial de verdade exige crescer muito além da base fiel. E esse crescimento depende exatamente do que o lançamento de domingo não entregou. E tem algo ainda mais sério por trás disso tudo. A questão não é só que o lançamento foi um fiasco. A questão é o que esse fiasco revela sobre a estrutura real da candidatura. Flávio Bolsonaro chegou ao primeiro dia de campanha sem entusiasmo próprio. O calor emocional que o pai conseguia provocar nas pessoas, aquela energia que lotava Copacabana em 2022, simplesmente não apareceu com o filho no comando. O evento foi esvaziado. O público que apareceu era menor do que o esperado, e a tentativa de compensar com volume, locutor berrador, som ensurdecedor, gritaria sem parar, acabou reforçando a impressão de que a campanha estava tentando disfarçar um vazio real. E o vazio não para no palco. Pesquisas internas já indicavam antes do lançamento que Michele Bolsonaro é muito mais competitiva do que Flávio, entre o eleitorado evangélico e entre as mulheres. 2 grupos que serão decisivos em outubro. E mesmo assim, Michele continua calibrando as próprias aparições ao lado do enteado, sem jogar o peso político dela de forma plena na candidatura dele. Quando nem dentro da própria família política a candidatura tem apoio irrestrito, o sinal é claro. Há dúvida sobre o teto desse projeto. E tem mais uma camada que vai doer no médio prazo. O eleitor que vai ao supermercado hoje e sente o preço do dólar no arroz, no frango, na conta de luz, esse eleitor vai perguntar em algum momento o que o candidato pensa sobre uma política que taxa produtos brasileiros em 50%. O tarifaço do governo Trump está no bolso de quem trabalha. E se a resposta de Flávio continuar sendo silêncio, esse custo vai aparecer nas pesquisas. E aí vêm os processos, as rachadinhas. A suspeita envolvendo uma loja de chocolates investigada como possível ferramenta de lavagem de dinheiro. E a mansão milionária em Brasília, avaliada em 6 milhões de reais e comprada com parcela relevante em dinheiro vivo, segundo reportagens.
Um patrimônio que levanta perguntas que nenhum candidato rico em escândalos quer responder em praça pública. Esse ponto precisa ser dito com clareza, porque não é só um dado político frio. Quem trabalha, paga imposto, não desvia um centavo e ainda assim mal consegue pagar as contas no fim do mês. Essa pessoa tem todo o direito de sentir o que sente quando vê esses números. 6 milhões em dinheiro vivo. Uma loja de chocolates com movimentação suspeita. Salários de assessores voltando para o gabinete. E o mesmo candidato subindo no palco, falando em combate à corrupção. Cada um desses assuntos vai aparecer em palanque adversário ao longo dos próximos meses. E cada aparição vai exigir uma resposta que Flávio claramente não quer dar. Se essa análise está te ajudando a entender o que está em jogo, deixa o like e se inscreve. E só um lembrete rápido. O presente que eu deixei para você na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado complementa direto o que estamos vendo agora. Quem baixou já entendeu o porquê. Agora presta atenção nisso, porque o próximo ponto muda a leitura de tudo. Aqui é onde a história fica diferente do que parece. Durante todo o discurso, Flávio criticou o governo Lula em economia, jogou frases genéricas sobre poder de compra e esperança que virou dívida. Mas quando chegou no assunto mais urgente da política econômica internacional, o tarifaço de 50% que o governo Trump aplicou sobre produtos brasileiros, sumiu. Silêncio total. Nenhuma palavra. E olha o que eu percebo aqui. Isso não é esquecimento. É uma armadilha sem saída. Pensa comigo. O campo político de Flávio, seus aliados, seus financiadores, o próprio pai preso, torce e ainda torce por uma aproximação com Trump, mesmo que isso signifique tarifa pesada sobre exportações brasileiras. Se Flávio abrisse esse tema no discurso, teria que escolher um lado. Ou defende o Brasil sendo taxado, ou defende o padrinho político internacional que aplicou a taxação. Os dois lados machucam. Então, a saída mais segura foi trocar de assunto para algo que grita mais alto e distrai mais rápido. Castração química. É o clássico movimento de pauta bombástica cobrindo pauta incômoda. Fácil de gritar. Fácil de virar frase de camiseta. Impossível de questionar num trio elétrico com o locutor berrando a pleno volume. Mas o silêncio tem uma segunda camada. E essa é ainda mais reveladora. Flávio não tocou nas rachadinhas. Não tocou na loja de chocolates. Não tocou na mansão de 6 milhões em dinheiro vivo. E não tocou nesses assuntos porque qualquer palavra sobre finanças pessoais, patrimônio ou movimentação de dinheiro abre esse arquivo. E ele sabe disso. Some tudo. A candidatura que se apresenta como símbolo do combate à corrupção carrega nas costas um processo sobre assessores que repassavam parte do salário de volta ao gabinete, suspeitas de lavagem por meio de empresa de chocolates e uma compra imobiliária milionária em dinheiro vivo, que levanta questões óbvias sobre origem de recursos. Deixa isso assentar por um segundo. Uma candidatura inteira construída em cima de barulho, de gritaria e de pauta de efeito. Justamente para que ninguém pare para perguntar sobre o que está embaixo. E é exatamente isso que torna o próximo passo dessa história tão decisivo. Porque o silêncio que funcionou num trio elétrico não vai funcionar num debate ao vivo. A partir desse arranque, a candidatura de Flávio Bolsonaro vai por um de dois caminhos. Primeiro caminho, Flávio consegue corrigir o curso nas próximas semanas. E aqui eu preciso ser honesto com você. Esse cenário não é impossível, e seria um erro subestimá-lo. Se ele apresentar uma proposta real de segurança pública, com estrutura e números, afastar o tom de rodeio e adotar postura mais presidencializável, e se Michele Bolsonaro decidir jogar o peso político dela de forma mais aberta na candidatura, esse arranque fraco pode virar combustível de narrativa. O filho que superou o tropeço inicial e cresceu. A base fiel perdoa rápido.
E base fiel mobilizada pode arrastar eleitor médio em contexto de polarização alta. Não subestime o que uma campanha bem financiada e com estrutura partidária forte consegue fazer entre agora e outubro. Segundo caminho, a candidatura continua dependendo de volume, de polêmica e de bandeira de efeito para disfarçar a ausência de proposta. Os processos e as suspeitas financeiras vão sendo puxados à tona a cada semana, em entrevista, em debate, em reportagem. O silêncio sobre o tarifaço começa a custar nas pesquisas entre o eleitor que sente o impacto econômico. E o campo da direita, que já entrou fragmentado, começa a migrar para candidatos com discurso mais limpo e sem esse tipo de arquivo nas costas. Se isso acontecer, o que a gente viu no domingo não foi só um fiasco de lançamento. Foi o retrato de uma candidatura com teto baixo e porão cheio. O detalhe que vai definir qual dos dois caminhos vai se concretizar não é o próximo comício. É o próximo debate. É a primeira vez que Flávio tiver que responder ao vivo, sem locutor berrando ao fundo, sobre rachadinhas, sobre chocolate, sobre dinheiro vivo e sobre Trump. E esse momento vai chegar. O que a gente assistiu nesse domingo foi mais do que uma estreia mal sucedida. Foi um raio-x. A candidatura de Flávio Bolsonaro mostrou no primeiro dia que ela tem pelo menos 3 problemas estruturais sérios. Falta o carisma que o pai tinha e que não se herda. Carrega uma bagagem financeira que vai ser cobrada ao longo de meses e não consegue responder ao assunto econômico mais urgente do momento sem se destruir politicamente. O fiasco do lançamento não elimina Flávio da disputa. Ele ainda tem base, ainda tem estrutura partidária, ainda tem recursos de campanha. Mas ele entrou na corrida já na defensiva, já explicando o colete, já justificando a ausência do pai, já evitando os assuntos que o eleitorado médio vai cobrar. E em uma corrida que vai até outubro, começar assim tem um preço. A pergunta que fica no ar não é se a candidatura vai sobreviver ao primeiro dia, é se ela vai conseguir crescer, ou se vai ficar presa num teto que o próprio Flávio já reconheceu ao admitir que não é o Pelé. Essa história está só começando. Esse canal não depende de partido, não depende de patrocinador, não depende de corporação nenhuma. Depende de você. E é exatamente por isso que cada like, cada compartilhamento e cada inscrição faz diferença real no alcance dessa análise. Se essa análise fez sentido para você, deixa o like agora e compartilha com alguém que precisa entender o que realmente aconteceu nesse domingo. Depois se inscreve e ativa o sininho, porque os próximos capítulos dessa disputa vão chegar rápido e você não vai querer perder nenhum. Me fala nos comentários. Na sua opinião, Flávio consegue virar esse jogo até outubro? Ou o fiasco do dia 1 já diz tudo sobre o que vem pela frente? Estou lendo cada comentário. O Brasil inteiro está de olho nisso. E é muito bom saber que você está aqui acompanhando junto. Tem um vídeo aqui que vai te ajudar a entender como esse jogo de poder funciona por dentro. Porque a história não para por aqui. Antes de encerrar, deixa eu te falar uma coisa importante. Depois de um vídeo como esse, muita gente sai com a sensação certa, mas sem o material certo. E isso faz diferença. Porque amanhã, quando esse assunto voltar, alguns vão estar preparados e outros vão ter que tentar lembrar de cabeça. Para você não ficar no segundo grupo, eu deixei um presente na descrição e também no comentário fixado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.